o lado B da Libertadores, né? Eu não ia botar esse na nossa análise. Dos nacionais que não mas aí foi muito bom por causa do Atlético Nacional de Medellín. Ontem foi muito bom por causa dos dois times. Exatamente. Para mim, o melhor jogo dessa fase de grupos. E que jogo... E assim, sabe o que é mais legal? Um jogo entre brasileiros. Olha o nível do futebol brasileiro. Dois técnicos brasileiros. Exatamente. Né? Não, 2 técnicos brasileiros, 2 equipes brasileiras, um duelo nacional pela Libertadores, porque a gente está falando da hegemonia brasileira, olhando lá para o final da competição. Vamos lembrar que na primeira rodada o melhor jogo foi brasileiro. Com a primeira rodada de um campeonato de Libertadores com mais de 45 mil pessoas ontem na Arena Itaipava. Então, assim, muita coisa dentro de um contexto. Agora... Eu acho que a produção tá econômica, viu? Para mim não foi um bom jogo, não. Foi um jogaço. Jogaço. Mas jogaço por causa da régua dos outros ou isoladamente? Não, você teria isoladamente. É mesmo? Eu acho que os dois times um pouco de tudo ontem, exatamente. Né? Parte técnica, parte individual, parte coletiva. Taticamente, os dois times com alternativas durante o jogo. Os dois times no procurando... fim, né? Que sempre dá um contexto de emoção. Eric, os dois times procurando o gol, os dois times, assim... É claro que... Poucas faltas. Então, assim, um jogo bem jogado, não foi aquele jogo truncado. É primeiro jogo, o Inter vinha se defender. Não, foi um jogo aberto, um jogo alegre, um jogo bom mesmo de assistir, assim, tecnicamente, tudo aquilo que o Maes falou. Impressionante a variação de possibilidades que teve esse jogo dessas duas equipes. Eu acho assim que, assim, se eles continuarem nessa toada, é claro que o Eric trouxe uma informação, eu não assisti o jogo, né, do Atlético Nacional, que é um bom time. Claro que a gente está falando de uma Libertadores e jogar fora de casa é sempre ruim, principalmente contra times assim que já são acostumados com essa atmosfera de Libertadores. Mas eu vejo os dois postulantes a classificar nesse grupo. Primeiro e segundo, passando os dois. Então, e quem primeiro e quem segundo? Quem se arrisca? Aí... Pelo resultado de ontem, eu acho que o Inter sai na frente. Eu também. O Inter agora tem 2 jogos em casa. Eu acho que vai definir muito como eles vão se sair contra os colombianos. Que o Inter tem 2 jogos em casa agora, né? Então o Inter pode fazer 7 pontos na virada do turno. Pode. E o Inter está muito bem servido de centroavante, que a gente tanto destaca aqui como carência do futebol brasileiro, e a gente tem uma comparação, e eu queria chamar a atenção para isso desde o início do programa, é uma discussão que eu gosto bastante. Porque vocês falavam O gol da classificação contra o time uruguaio, o Boston, né? Boston River. Foi 1-0 em Salvador, gol dele. E ontem ele fez mais um gol também, um jogador que tem crescido muito, assim. Já vem crescendo, o Ceni, né? principalmente, né? O gol ontem, estava falando com o Maestro, você legal a atrasada da passada que ele dá para cair no pé direito dele certinho, né? Você vê que ele faz um movimento esperando a bola vir, para não arriscar e bater de pé direito bem, assim. Foi muito sagaz ali. A gente começou a lembrar do Gianluca quando ele começou a jogar, que botava a camisa por dentro do calção. Aí, aos poucos, a gente foi olhando todas as suas qualidades, né? E hoje é um dos titulares absolutos do Bahia desde quando foi contratado. Fala muito dele, que ele é um jogador, além da versatilidade, que ele pode utilizar o Jean Lucas em várias posições dentro do campo, ele é muito inteligente em leitura de jogo. Visto pelo gol. Não é qualquer jogador que tem a inteligência de acompanhar a jogada e penetrar do jeito que ele fez a infiltração para fazer o gol. Mas eu acho que tem muita coisa legal nesse time do Bahia, que é o Juba, de lateral esquerdo, fazendo essa função meio lateral, meio ala. Com o Ceni também. Com o Ceni também cresceu muito. Esse quarteto é um quarteto... É enjoado. Impressionante. Sabe? Porque cada um tem uma característica diferente, eles conseguem se encaixar. Põe no começo, a gente está vendo os 2 campinhos, põe no começo da temporada, é claro que, gente, eu não estou falando mal do atleta não, pelo amor de Deus. Se você colocasse naquele negócio do basquete, né, que aposta de quem é, se colocasse o Eric Pulga, quantos times brasileiros... Né? Do draft. Quantos times brasileiros iam atrás desse jogador? Não. É impressionante o que ele mudou. Ele sofre pelo que um monte de gente sofre no futebol brasileiro. Falta o tal da grife, do glamour. É isso que eu tô te falando. Falta. E olha o que ele tá fazendo com a camisa do Bahia. Exatamente. Fez um monte de gol na classificação. Olha, é justo pensar. Ele foi protagonista na subida do Ceará. Num time onde, financeiramente, a gente está vendo que está trabalhando ano a ano, galgando por causa do City, né, dessa fusão com o City. Traz um jogador do Ceará, né? Assim, nada contra o Ceará, mais uma vez, para ninguém falar que eu estou cornetando o Ceará. E a importância dele nesse time do Rogério Ceni atualmente é absurdo. Ontem, para mim, foi o melhor jogador em campo.
A participação... É que não habla. Se hablasse, era guerra. Introspectivo, tem uma questão da cultura, né? Isso. Do jeito que é o jogador, então ele muito pouco fala. Mas a importância, então assim, na minha opinião, o Rogério, eu converso com o Rogério de vez em quando, só para terminar meu raciocínio. E ele fala para mim, Rick, foi um achado, entre aspas, que, na minha opinião, ele mexeu muito com essa estrutura do meu time atualmente. Tanto é que ontem, quem que ele tira pro Cauli entrar? O Ademir, ele não tira o Pulga. Ele poderia ter essa possibilidade. Eu quero o Cauli, eu posso tirar então o Pulga. Eu entro com o Ademir, do outro lado, que é mais experimentado, tem uma grife maior, já tem uma base dentro desse time do Bahia, de muito tempo já com a camisa. Não. Ele tira o Ademir e deixa o Eric Pulga. E a resposta dele é absurda. Só dizer pro Pulga o seguinte, o Rivaldo também não falava nada, mas jogava uma Nossa, Fê Maria. Se a gente falou que as equipes jogaram, como é a expressão que vem do Jorge Jesus, Eric? Notas? Notas artísticas. Notas artísticas. Tivemos notas na coletiva de Rogério Ceni, no caso, musicais, que a pergunta vem inspirada numa música e a resposta também foi sensacional. Belchior esteve na coletiva de Rogério Ceni. Vamos ouvir. Boa noite, Rogério. Belchior cantava que viver é melhor que sonhar. E hoje o Bahia vive o que um dia foi um sonho muito remoto. Eu queria saber de você como é que o Bahia pode fazer para não deixar com que esse gol de empate do Inter, que foi um banho de água fria, basicamente, não apague a chama desse sonho, tanto do torcedor quanto internamente. Como diz a música, por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina, né? Então, às vezes você tem que tomar cuidado, né? A esquina veio no minuto 80 e tanto, né? E assim como o Belchior, nós também hoje, infelizmente, não conseguimos segurar o resultado. Mas eu acho que a gente vive algo bom. Eu acho que eu vou insatisfeito para casa, vou inconformado para minha casa hoje. Mas eu vou feliz pelos meus jogadores, por aquilo que eles produziram. Eu não posso deixar de me orgulhar deles. O torcedor não pode, como teve até de aplaudi-los, porque eles jogaram com um time que joga a cada 2, 3 anos uma Libertadores. E nós jogamos como se fosse um jogo de campeonato brasileiro. Com posse, com controle, aguerrido, com vontade. Dividiram todas, levaram vantagem técnica no dia de hoje. Claro que o fator casa é preponderante em Copa Libertadores. Para quem já jogou Copa Libertadores, a gente sabe que jogar em casa é uma coisa, jogar fora é totalmente diferente. Mas sobre o orgulho dos caras, eu não posso dizer que eu não tenho. Sobre o resultado, frustrante. Sobre o que produziram, muito legal. Esse ano ele não morre. Faltou só acrescentar isso. Com o trabalho que vem fazendo o Rogério Ceni, destacamos a evolução, a potencialização, né? Vou dizer para ele que eu sou apenas um rapaz latino-americano. No caso da Libertadores. No caso da Libertadores, o problema é que somos todos. Posso dar uma arredondada numa informação que eu dei aqui do Pedro, só voltando no Flamengo? Na verdade, o Pedro ele está liberado para jogar. A viagem dele para Salvador dependeria de uma escolha do Felipe Luiz ou comissão técnica. É uma notícia boa para os torcedores. Uma observação sobre o resultado, que, na minha opinião, foi justo pelo comprometimento das duas equipes. O Inter ainda está invicto na temporada. Tirando o amistoso que ele perdeu para o México, que foi amistoso bem no começo, são 14 jogos de invencibilidade. Então, assim, por mais que o Rogério usou o Belchior, né? O repórter também. É um resultado muito, muito digno, né, para o time do Bahia. Porque está enfrentando uma equipe que é postulante a não só a fazer uma boa Libertadores, até ser campeão brasileiro. Então, assim, é claro que é frustrante por jogar em casa, que vem de duas frustrações seguidas, né, Henrique? Domingo contra o Corinthians estava ganhando também, aí tomou um gol no finzinho. Mas eu acho aí agora a mesma coisa. Mas não é terra arrasada, claro, é isso que eu estou querendo dizer para o Rogério. Que não é terra arrasada, é um Bahia que está competindo agora. É porque é diferente o sabor do empate. Virou em duas esquinas já, né? Não foi só duas uma, esquinas. Né? Exatamente. E nesse jogo, o Inter busca, o Bahia sofre no finalzinho. E o Rogério lembra, né? O perigo estava lá no final do jogo, né? A esquina estava... Você sabe que o Cláudio Coutinho, nos anos 70, quando ele foi meu treinador na Seleção Olímpica e no Flamengo depois, em 76, após a Olimpíada. E ele dizia uma coisa que eu acho que permanece até hoje. Os 5 primeiros minutos do primeiro tempo, os
últimos minutos do primeiro tempo, os 5 iniciais do segundo e os finais do segundo, talvez sejam os momentos onde, por exemplo, começa o jogo, você está relaxado porque o jogo está sendo estudado. Os 5 minutos finais do primeiro tempo é quando você está relaxado porque você quer ir para o vestiário para descansar. E a mesma coisa no segundo tempo. E você vê a quantidade de gols que ultimamente, né, que tem que manter, né, o foco, né, no jogo, principalmente no início e no final dos 2 tempos. Perfeito. Agora 2 horas e 37 minutos no horário de Brasília. A gente vai fazer a